O Gabriel pode fazer isso, já fez em muitos momentos, mas com outro modelo de jogo. Eu só fico ainda em relação ao Alexandrozinho pensando nessa questão do Michael, né? Tá muito vivo ainda na minha memória tudo que acontece com os reforços que chegam e se machucam. Aí a gente tem o próprio Vinha, que foi uma situação diferente, mas não. O Michael chega em ritmo de jogo, pronto para jogar, é excepcional e efetivo quando entra em campo, mas machuca. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações, né, dos bastidores quentes aí no Flamengo. Teve algumas tretazinhas aí, temos também... Tudo indica, né, que o Alexandre vai estrear agora contra o Vasco, já tá apto, já tá treinando com a equipe. Tivemos aí, infelizmente, a lesão do Pedro, desde ontem, né, que a gente tá sabendo da lesão do Pedro, e tem alguns nomes na lista aí que o Flamengo corre contra o tempo. Embora eu apostasse no Gabigol, tá bom? Dá uma chance pro Gabigol, apesar de tudo que aconteceu, né, entre ele, a torcida e tudo mais. Mas todo mundo tem direito a uma terceira chance, no caso dele, né, o Flamengo já deu 2 chances pra ele. Não só ele como a própria torcida, mas ele não agradeceu, né? Não fez por onde. Mas vamos dar mais uma oportunidade para ele agora com a lesão do Pedro, para ele ser o Gabigol que era antes, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no maior clube do mundo, tá bom? Clube Regatas do Flamengo. Vamos acompanhar aqui o Pascoalzinho, né? O Mauro também falando sobre a apresentação do Alexandre e também sobre a projeção agora para o Flamengo diante do jogo diante do Bahia. E os reforços aí que podem vir ainda com essa... né, infelizmente essa tragédia aí com o Pedro, tá certo? Vamos pro vídeo. Créditos e direitos autorais SPN Brasil, o link vai ter na descrição. Vamos pro vídeo. Não é isso? O Ayrton Lucas tá lá, né? Vou até checar se ele tá suspenso ou não. Não, eu acho que ele vai começar a jogar sim. Outra contra o Bahia, né, Mauro? A Bahia... E aí depois o Bahia tem o Bahia não dá pra escrevê-lo, né? Então, por isso que eu tô falando em Campeonato Brasileiro, né? Não dá pra escrever ele nessa fase também não dá. Não dá. Só pra próxima fase. Todos os que chegaram não podem. Se o Flamengo passar, aí eles serão inscritos para outra fase. Então, acho que ele já vai se preparar para jogar com o Vasco. Tem tempo Ayrton pra Lucas isso. levou o 3º cartão amarelo e tá fora do clássico contra o Vasco pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o outro tá treinando aí, os caras estavam de folga, 3 partidas. Mas ele não tá no melhor forma física, né? Não, mas dá para jogar já. Ele jogou, ele fez um gol no jogo de despedida dele, foi no final de maio, quando terminou o campeonato. Acho que ganharam do Atalanta 2-0 e ele fez um gol de cabeça. Mas ele não vinha jogando tanto lá, não. Mas maio, então ele estava junho, julho e tal. Ele foi para Portugal, ficou treinando lá em Portugal. Sim, no tá clube aí, e tal. E ele disse que tá tudo bem para jogar. Ele disse que tá, mas é lógico, é outro ritmo. Ele tá bem sem ritmo. O Zinho que jogou sabe porque quer ficar o quê? Junho, julho, agosto, né? E voltar em setembro, 3 meses. Mas agora há uma necessidade. O outro que seria titular não tá podendo, não vamos improvisar não. Põe ele lá, acho que ele já volta. O jogo com o Vasco ainda tem um tempinho pela frente. 15 de setembro. Então, tem mais 10 dias aí para isso, 10 dias. Então, eu acho que ele vai vir para esse jogo e a partir daí, o Tite vai revezar, dependendo do adversário. O Ayrton Lucas é mais ofensivo. Mas o Ayrton Lucas é ofensivo, mas dependendo de como esteja o ataque. Se jogar um cara ali do lado esquerdo que vai embolar com o Ayrton Lucas, também não dá certo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está querendo saber como é que o Tite vai se virar sem o Pedro. Como é que vai ser essa escalação? O Bruno Henrique vai jogar de centroavante? Não, vai ser o Gabigol. Vai ter espaço ali do lado esquerdo para o atacante. Centroavante, Mauro? Uma coisa de cada vez. O cara acabou de ser apresentado. Me ajuda aqui. Eu estou falando só sobre a possibilidade. Não, a gente fala sobre isso. Mas essa possibilidade dele, ele que é mais defensivo, ele que é mais um lateral, como tenho certeza que o Tite vai dizer uma hora na entrevista, o Alexandre é um lateral construtor. Ele joga como jogava... obra? Como jogava o Felipe, vai fechar pelo meio, não precisa ir tanto lá, porque lá eu já tenho o Cebolinha da vida, mas aí eu não sei se ele vai ter o Cebolinha e o Luiz. Então são laterais com características bem diferentes os dois, e o Tite vai usar um ou outro dependendo do adversário, mas a tendência, na minha opinião, pela experiência, por tudo, é que o Alexandre passe a jogar mais vezes do que o Ayrton Lucas. Vamos ver, até porque se precisar também fechar de zagueiro, ele sabia fazer isso. E jogou assim. Quando o Tite precisava de um cara para defender mais, vamos aqui. A gente está vendo... Ele já entrou até de zagueiro com o Tite. Até de zagueiro, então. Outra coisa que tem acontecido, esse negócio da bola, do Ayrton Lucas, os gols que o Flamengo está sofrendo por ali, porque não é só culpa dos 2 zagueiros, né? O lateral contribui, ou porque deixou cruzado um lado, ou porque ficou na dúvida na hora da marcação, ele e o zagueiro, a gente
Me deixa interromper só um minutinho em relação ao que ele falou do Ayrton Lucas. Não é só agora, né? A gente viu desde o começo do ano, assim, um baita de um lateral ofensivo, tecnicamente falando, é muito bom. Mas tem muito jogo que o cara fica meio displicente, né? Parece que tá no mundo de Nárnia, viajando na maionese. Às vezes perde bola besta porque vai dar um passe errado, não tem aquela garra de ir em cima, recuperar a bola, não. Como a gente via muito claramente com o Matias Vina, sempre que perdia a bola ia pra cima até recuperar a bola, né? Dava seu último gás. O Luiz Araújo é outro exemplo. Ele joga até o último minuto dando sua vida em campo, né? Mas o Ayrton Lucas, às vezes, ele desliga do jogo e fica voando, aí a bola passa, dá o contra-ataque, às vezes perde a bola e acaba comprometendo o time. Precisamos um pouco mais estar ligado no jogo, né? Um pouquinho mais de foco. Mas, tecnicamente, não tem o que discutir. É um baita de um jogador, mas às vezes dá essas bobeirazinhas aí. A gente viu isso repetido umas 3 vezes agora nos últimos jogos, só de agosto, os gols que o Flamengo tomou contra o Palmeiras, depois tomou contra a Bolívia. Então, assim, eu acho que tomou tudo... contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Então, acho que ele se encaixa em tudo que o Tite gosta. O cara, para mais fechar a casinha do que para atacar. Para atacar, o Tite tem um monte de negro do meio para frente, ele vai pensar assim, entendeu? Mesmo que o torcedor do Flamengo não goste disso, mas é a característica aí dos casos do Tite, pegar o Alexandre mais para ajudar ali atrás. Em 22 jogos, como é que é? O Flamengo tomou 23 gols, ou em 20 jogos tomou 21. O Flamengo está com um gol a mais do que o número de jogos dos últimos 20 aí. É óbvio que ele vem para contribuir lá atrás. O Pascoal vai ficar no cantinho do pensamento, que ele queria falar de centroavante aqui antes de falar do lateral que está apresentado. Não, mas é e só depois uma dessa pergunta. explanação do presidente, sobrou alguma coisa para acrescentar aí? Zero, assim embaixo. A Paquita da Nação, inclusive, falou assim, pô, o Mauro Naves Eu não quero você falando que essas sirigaita não, hein? Em 10 minutos ele explicou tudo e ela falou assim, ó, o Mauro Naves falou o que eu vou resumir assim, ó, jogador estilo Tite. Vai ser titular contra o Vasco, tá em campo. É isso. Pode falar, Pascoal. Não, porque aí já entra na teoria do Zinho, né? Que é um time contra o Bahia, um outro time contra o Vasco, e o time que jogou contra o Bahia fica preservado para jogar a partida em casa pela Libertadores da América. Perfeito? Ele também não pode jogar. Ô, Pascoal, tá ruim esse time, Pascoal? Fala lá. Rossi, o Matheus, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Alexandro. Tá ruim? Tá ruim. A defesa tá ruim. Não. Defensiva? Não, espetacular. Espetacular. Agora, o Alexandre, assim, essa fala dele bem contida, bem calma e tal, traz a experiência que ele teve no futebol europeu, o posicionamento dele quando jogava na Itália. E eu acho que isso vai agregar muito para o time do Flamengo, em termos de qualidade, em termos de saber suportar algumas pressões que o Flamengo tem que ter suporte também dos seus jogadores. E para mim é uma espetacular contratação do Flamengo. E eu espero que ele tenha essa longevidade de poder jogar bastante pelo time do Flamengo, porque ele é muito bom jogador. Porque o Vinha foi realmente um pecado que aconteceu com ele sozinho, né? Sim. Prendeu o pé no chão e teve a lesão. Então eu espero que o Alexandre tenha muitas possibilidades de jogar pelo time do Flamengo, porque ele é bom jogador e agrega muitos valores, muito valor mesmo ao time do Flamengo, dentro da pretensão de que imagina o Tite, né? O Tite sempre pregou isso. Às vezes eu preciso de um lateral que apoia, às vezes eu preciso de um lateral que segura. E o lateral que segura chegou, o lateral que apoia está lá. Agora... Fala, Pascoal. Vai contratar um centroavante? O Pascoal tá nessa, hein? Antes, a gente não tem essa resposta, Osvaldo. Não temos essa resposta, jovem. Não, eu quero só dizer para vocês que ontem eu falei aqui e teve... Tem dois lá, pô. Tive alguns amigos... Eu encontrei com alguns amigos que eu tenho que são flamenguistas que me disseram o seguinte, eu concordo com você, tem que contratar um centroavante. Pois é, mas ontem não deu tempo de falar, o Anísio Spínola, que é um flamenguista, claro, que ele falou assim, presidente, o Mengão pode brigar em tudo, nós temos 2 times. Aí pôs Rossi, Matheus Cunha, Varela, Wesley, Fabrício, Ortiz, todo mundo, e foi pondo todas as posições dizendo que tá sobrando, ó. Ayrton Lucas, Alexandre, Pulgar, Alain,
De La Cruz, Alcarrás, Arrasca, Lohan, Gerson, Michael. Só que o Michael não tá jogando, né? Volante não tá Gabi, sobrando. Depata. Hoje o presidente está empolgado Michael com tá o Flamengo. machucado. Flamengo faz empolgadíssimo. coisas assim, eu falo pra você. Até o presidente tá empolgado com o Flamengo. Empolgadíssimo, impressionante. É o Flamengo. É a nova seleção brasileira dele. Ele não fala que torce pra seleção. Eu tô lendo. Flamengo, ele também. Tá sobrando gente ainda. Tô lendo o recado do cara aqui que é flamenguista. O Pascoal tá perguntando, tem que contratar alguém? O cara falou, tem o Gabigol, o Carlinhos, De Plata, BH e Luiz Araújo. Tem 5 caras pra jogar no Não, são ataque. atacantes, né? Centroavante, na verdade, só tem... O Gabriel pode fazer isso, já fez em muitos momentos, mas com outro modelo de jogo. Eu só fico ainda em relação ao Alexandrozinho pensando nessa questão do Michael, né? Tá muito vivo ainda na minha memória tudo que acontece com os reforços que chegam e se machucam. Aí a gente tem o próprio Vinha, que foi uma situação diferente, mas o Michael chega em ritmo de jogo, pronto para jogar, é excepcional e efetivo quando entra em campo, mas machuca. E o Alexandro, ele não tem mais a idade do Michael, ele é um pouco mais velho e estava sem jogar há algum tempo, assim. Então, assim, quanto de cuidado é importante ter? Quanto que é bom ainda pensar que o Léo Pereira pode ser improvisado ali? Mas o presidente nos deu aí todo um embasamento para a gente falar sobre isso. Ele acabou de falar. Aí é o momento de revezar. Não foi, presidente? Você não falou isso? Sim. Vai jogar contra o Vasco, Alexandre. Aí o Ayrton Lucas, que está suspenso, não vai jogar contra o Vasco. Nem no banco vai ficar. Aí, assim, ele vai se desgastar 90 minutos contra o Vasco. Clássico. Jogo de intensidade, de rivalidade. Contra o Penharol volta o Ayrton Lucas. Aí mais pra frente, vamos ver como é que foi a recuperação do Alexandre. Ficou muito bem servido, né? Tá muito bem servido, com características diferentes, 2 laterais. Ele fez isso contratando o Vinha. Infelizmente o Vinha se machuca, vem o Alexandre, que é um jogador que o Tite adora, né? Que jogou com ele na seleção por muito tempo. E ele deu essa declaração. Eu até, o projeto Flamengo, comissão técnica, jogadores que aqui estão, que eu já joguei junto, tudo isso foi fundamental para eu ter voltado e escolhido o Flamengo. Então, assim, a lateral esquerda, com a chegada dele, não tem mais problema. Agora, é você saber dosar isso, né? Aquilo que eu estava falando, jogadores estão desgastados, você quer ir ao máximo só com um, uma hora estoura. Então, ele tem que ter um cuidado, já tem uma idade e está vindo com um tempo muito grande sem atividade, sem jogo. É isso, galera. Agora vamos para as informações, tá bom? Tem bastante informações aqui para vocês. Acabou de sair aqui, né? Faz 28 minutos mais ou menos que saiu aqui o árbitro do jogo. No caso, vai ser o Braulio da Silva Machado, que vai apitar o jogo da volta, né? Entre Flamengo e Bahia lá no Maracanã, tá bom? Quarta-feira, jogo 9h45 da noite. Flamengo e Bahia, 9h30, perdão, Flamengo e Bahia, lá no Maracanã. Vamos lotar o Maracanã e apoiar a torcida, né? Apoiar a equipe em campo. Eu espero que o Tite corrija a equipe, porque tá levando muito gol besta, né? Muito gol bobo nessa defesa aí, tá? A gente até elogiou isso aqui no começo do ano, embora não sirva de parâmetro o Campeonato Carioca, mas também o time conseguiu repetir algumas vezes, tanto na Libertadores como também na Copa do... No comecinho, né, da Copa do Brasil e tudo mais, e até no comecinho do Brasileiro. Que era uma defesa sólida, compacta, sem brechas, né, sem espaçamentos. A defesa, quando descia, o ataque também acompanhava, fazia aquele bloco baixo, depois aquele bloco médio, né? Ficava bem, assim, bem agrupadozinho. A gente via, era bonito de ver, porque parecia uma teia de aranha, o adversário não conseguia penetrar, né? Quando penetrava, o Flamengo automaticamente já roubava a bola. E depois foi tudo por água abaixo, tá bom? Eu sei que teve a questão dos desfalques, da lesão, tudo mais. Mas o trabalho do Tite não é bom, tem que corrigir isso, tem que ser cobrado, né? A torcida já perdeu a paciência com isso. A gente vê o próprio Fortaleza aí que teve mais jogos, então o Botafogo também teve mais jogos e joga bonito, é um time bom. O treinador do Botafogo é mais recente do que o próprio Tite, né? Chegou depois e tá fazendo um belo de um trabalho, o time joga muito bonito, embora seja um time mais reativo, né? Jogue mais na espécie de contra-ataque, mas é bem organizado, é bem... É um time treinado, vamos dizer assim. O Flamengo hoje não é treinado. A gente vê isso dentro de campo, né? O time tá correndo errado, isso também... eu não tenho nenhum embasamento em relação a isso, mas tenho certeza absoluta que também contribui para a questão das lesões, né? Impacta também na questão de carga, desgaste do jogador também. E o Flamengo precisa corrigir isso o mais rápido possível, tá bom? Aí teve agora a semana cheia, né, da data FIFA. Até quarta-feira o Flamengo, até terça-feira, né, o Flamengo vai estar treinando aí, recuperando os jogadores que estão lesionados. Tem um caso do Michael, que a gente não sabe se vai dar apto para esse jogo diante do Bahia. Eu espero que sim, tá bom? Embora o período dele seja um pouquinho mais longo.
Tem outros jogadores também, como o caso do Arrascaeta, que o Flamengo trabalha nos bastidores para tê-lo, ele e também o De La Cruz, para estar apto para esse jogo importante diante do Bahia. Também vamos ter a estreia aí do Carlos Alcaraz pela Copa do Brasil, né? Estreou muito bem agora diante do Corinthians no Brasileiro, embora a equipe não tenha jogado bem, não foi só a equipe, né? O treinador também não contribuiu muito. Mas, na minha opinião, tem uma baita qualidade, uma baita técnica, né? Ia fazendo um golaço dentro do Hugo, mas ele acabou se redimindo. Mas é um jogador de alto nível, né? Um jogador muito bom, assim. Pelo que eu vi, pouco tempo que me mostrou, já tinha acompanhado eles em outros times. Arrebentou no começo do ano agora, no Southampton da Inglaterra. E é um baita no jogador e vai agregar bastante, né? Na minha opinião, tá no mesmo nível tanto do Arrascaeta como do De La Cruz, tá bom? Quem tiver em campo o nível do Flamengo vai estar muito elevado com esses 3 jogadores aí no meio do campo. Pode até jogar os 3, né? Embora ele às vezes ocupe mais o espaço do Arrascaeta do que o próprio De La Cruz, tá bom? Mas, na minha opinião, foi uma baita numa contratação. Jogador novo, né? Tem tudo para evoluir ainda e o Flamengo futuramente pode vendê-lo, né? Espero que não, ele continue da equipe. Mas possa pegar um bom valor nele, porque é jogador novo e tem uma baita qualidade técnica. Tá bom? E jogando no Flamengo tem tudo para ir para a seleção de origem dele, né? Temos algumas outras informações aqui para passar para vocês. Eu até trouxe na live anterior, nas outras também, a lista que o Flamengo estava pretendendo. Inclusive o Depay, né, ou Depay, como vocês queiram pronunciar, o Corinthians está negociando, você vê a cara de pau. O Corinthians está devendo a Deus do mundo, devendo a todo mundo. Inclusive deu um calote no Flamengo, para quem não acompanhou, deu um calote no Flamengo. Mas o Flamengo acionou uma das cláusulas que tinha feito em relação ao Mateuzinho, né, a contratação do Mateuzinho, em qual a Braz, né, ou a Praz, eu não lembro, acho que é a Braz, que é diretamente patrocinadora do Corinthians, automaticamente saiu o dinheiro da Praz, que é patrocinadora, e já ia para o Flamengo, já que o Corinthians não cumpriu novamente com sua palavra. Não só com o Flamengo, como com o Cuiabá, como com outro time aí da América do Sul também, que não pagou. Trouxe vários jogadores e não pagou. É muito bom, né? Contratar todo mundo, mas na hora de pagar, não paga nem o salário, nem os próprios jogadores. E a gente não entende como é que depositou aquele dinheiro lá para poder liberar o Hugo, né? Para jogar dentro do Flamengo. Mas tá terminando uma palhaçada. Mas a gente tem nada a ver com isso, né? Vamos cuidar do Flamengo, que é mais importante. Mas em relação a isso, o Flamengo assinou uma cláusula. E em vez de eles pagar a parcela, agora vão ter que pagar o valor cheio, que a Braz que vai ter que arcar com o prejuízo. Aí, em vez de a Braz pagar o Corinthians pelo patrocínio, vai ter que pagar o Flamengo, eles que ficam com prejuízo agora, né? Aí agora é com eles agora, tá bom? Mas o Flamengo não vai ficar lesado por causa do Corinthians. Em relação ao Pedro, a estimativa que a gente teve, até pelos especialistas que falaram, né? Que é da área, como fisioterapeuta, fisiologista e até o pessoal ortopedista que é da área mesmo, falou que o tempo máximo é 9 meses de recuperação, vai depender também do seu empenho e tudo mais. A gente viu até o próprio caso, embora seja um pouquinho diferente, tá bom? Foi um ligamento cruzado anterior, é um pouquinho mais difícil o tratamento. Mas a gente viu quando o próprio Diego Ribas, né, naquela final lá da Libertadores de 2019, ele fraturou a perna e conseguiu, né, através de recuperação e tudo mais, conseguiu chegar bem antes do prazo. A gente sabe que hoje o Flamengo tem uma baita na estrutura, tecnologicamente falando, né? Tecnologicamente falando, estrutura tanto médica como, né, científica. Tem 2 camas hiperbáricas que acelera o processo de cicatrização, o processo de recuperação do jogador. Isso ajuda bastante. Questão de lesão, tratamento e tudo mais. E a gente também não entende essa quantidade de lesão que está acontecendo. Toda essa sofisticação que o Flamengo tem, tecnológica, aparatos e tudo mais, o Flamengo está uma série de salto, de lesão. A gente não sabe o que acontece. Teve até uma indagação, né, nas redes sociais, falando sobre a preparação física, sobre a fisioterapia e também sobre o departamento médico. Há algum erro entre os 3 aí que não está batendo, né? Ou estão dando carga demais, ou estão exagerando alguma intensidade, alguma coisa que está fazendo com números altos de jogadores sendo lesionados. A gente viu isso com o próprio São Paulo, que é um jogo mais intenso, mais agressivo, e o time não se lesionava tanto como agora. Que o time é um pouco mais cadenciado, né? Estilo de jogo em relação ao São Paulo, e a gente até não entende por que isso. Tá, vamos, explicação, o próprio preparador físico do Flamengo, após a partida agora diante do Corinthians, que perdeu por 2-1, se pronunciou, mas não convenceu ninguém, tá bom? Ele não tem nenhum embasamento para falar sobre isso, nem ser leviano aqui, mas que tem alguma coisa que não tá batendo, não tem, né? Isso não é normal, tá bom? O número de lesões absurdas que o Flamengo tá tendo. Tá? Inclusive o Varela agora foi lesionado, né, pós-jogo, e ninguém sabe o porquê o Uruguai foi e convocou o jogador, tá bom?
Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, ESPN Brasil. O link vai estar na descrição. Lembrando que hoje é às 2 horas da tarde, tá bom? Hoje, dia 6, 2 horas da tarde, tem aí a entrevista do Carlos Alcaraz, né? Esse baita de um reforço aí do Flamengo. Vai se apresentar na coletiva, né? Tudo mais, você fique por dentro de tudo, tá bom? 2 horas, 2h30 no máximo, a gente já começa a transmissão aqui da live do Carlos Alcaraz. E na segunda-feira tem a apresentação do Gonzalo Plata, também outro baita de um reforço. Embora assim, questão de X1, até falei sobre isso, né? 1 contra 1, ele tem um pouco de dificuldade, mas questão de facão, cruzamento, intensidade de passe, velocidade, é um baita de um jogador, tá bom?